Sabe aquela sensação de passar horas e horas na frente de uma videoaula e no fim sentir que quase nada ficou na cabeça? Pois é, a gente vai resolver isso hoje. O objetivo aqui é montar um método, um passo a passo definitivo para transformar esse tempo de tela em aprendizado de verdade, em conhecimento que fica. Vamos lá. E para começar, essa frase da Laura Amorim é perfeita. Ela fala do concurseiro Netflix. E, fala a verdade, quem nunca foi um pouco assim? A gente dá o play na aula como se fosse o próximo episódio da série favorita e a mente vai passear. O professor tá lá se esforçando, mas a informação bate e volta. É uma armadilha que drena nosso tempo. Mas hoje a gente vai desmontar essa armadilha, peça por peça. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que a gente sai dessa passividade e transforma horas de vídeo em algo real, em aprendizado de fato? A resposta está em um método de 3 fases. O que fazer antes, o que fazer durante e, o mais importante, o que fazer depois que a aula acaba. Primeiro a gente precisa entender o problema. É o que eu chamo de paradoxo da videoaula. É muita informação sendo jogada na nossa direção. Mas no fim das contas, a gente retém muito pouco. E não é por falta de esforço, não. Existe uma razão científica bem clara para isso acontecer. E a razão está aqui, ó, nesses números. É quase uma matemática da distração. O nosso cérebro é uma máquina. Ele processa informação numa velocidade incrível. Umas 250, 300 palavras por minuto. Já o professor, para ser didático, fala num ritmo bem mais lento, umas 150. Sabe o que acontece com essa capacidade mental que sobra? Tédio. O cérebro fica ocioso e pensa, ok, já peguei, qual a próxima? E aí ele vai procurar outra coisa para fazer. É por isso que a mente viaja. Certo. Se o problema é essa lacuna de atenção, como a gente combate isso? É aí que entra a primeiríssima fase para criar o nosso método definitivo. E ela acontece antes mesmo de apertar o play. A preparação não é só um detalhe, gente. É a fundação. É o que vai sustentar todo o resto. E essa preparação se resume a 3 passos bem práticos. Primeiro, pré-leitura. Baixe o material de apoio, o PDF, os slides e dá uma olhada rápida. Isso cria um mapa mental. O cérebro já sabe o que esperar. Segundo, e isso é crucial, tire o celular de perto. Não é no modo silencioso, é em outro cômodo mesmo. A ciência já mostrou que só de ver o aparelho a nossa concentração já cai. E terceiro, ajuste a mentalidade. O objetivo da aula não é decorar, é entender. A memorização é outra etapa. Foco em compreender a lógica da coisa. Ok, terreno preparado, mente focada, agora sim é a hora de dar o play. A gente entra na segunda fase, que é onde a mágica acontece. É aqui que a gente transforma o ato de assistir em uma sessão de estudo ativa, participativa. É a hora de virar o jogo. E a diferença é essa que está na tela. Estudo passivo é ser um mero espectador. O ativo é ser protagonista. Em vez de só ficar olhando, a gente anota com as próprias palavras. Em vez de tentar copiar tudo que o professor fala, a gente pausa e tenta resolver o exercício. É uma mudança de postura total, fundamental, para criar um método que realmente funcione. Vamos falar de velocidade. A velocidade normal, 1.0x, é o padrão, né? Mas como a gente viu para a maioria das aulas, esse ritmo é o convite perfeito para a mente devagar. É lento demais para o nosso cérebro. E aquela lacuna de atenção vira um abismo. É o caminho direto para o modo Netflix. Agora, 1,5. Aqui a coisa fica interessante. Acelerar o vídeo para 1.25x ou até 1.5x é o ponto ideal, o sweet spot. Sabe por quê? Porque isso diminui aquela folga do cérebro. Ele precisa se concentrar mais para acompanhar e o resultado é mais foco. De quebra, ainda se ganha tempo sem perder a compreensão. E o famoso 2.0x? Bom, é uma ferramenta. Funciona bem para revisões ou para assuntos que já se domina bastante. Mas cuidado! Para o conteúdo novo, o risco de sobrecarga cognitiva é enorme. A informação entra tão rápido que não dá tempo de processar e a retenção vai lá para baixo. Então, use com muita sabedoria. E além da velocidade, tem essas táticas aqui que são ouro. Tem o material impresso para rabiscar em cima. Anote à mão, gente. Digitar é muito rápido, quase automático. Escrever à mão força o cérebro a sintetizar a ideia. A dica de pausar o vídeo para resolver a questão antes do professor, nossa, isso é poderoso, muda tudo. E essa última, a pausa de 30 segundos, é como dizer para o cérebro, oi, isso aqui que a gente acabou de ver é importante, guarda aí. E aí, a aula termina. Para muita gente, o trabalho acabou. Mas é exatamente o contrário. Agora começa a fase mais crítica de todas, a fase 3, onde a gente pega aquela compreensão inicial e transforma em conhecimento sólido, de longo prazo. Guardem bem essa frase. A videoaula serve para uma coisa:
é entender. O aprendizado de verdade, a memorização, a consolidação, isso tudo acontece depois. O que se faz nos minutos e horas seguintes é o que vai definir o que vai ser lembrado daqui a um mês. E uma das melhores ferramentas para isso é a famosa técnica Feynman. A ideia por trás dela é genial de tão simples. A gente só entende de verdade aquilo que consegue explicar de forma simples. Tentar fazer isso cria o que os cientistas chamam de dificuldade desejável. É o esforço de simplificar que força o cérebro a criar conexões neurais mais fortes e duradouras. E o processo é esse aqui, bem direto. Primeiro, tente ensinar o que aprendeu. Pode ser para a parede, para o espelho, não importa. Onde a explicação travar, onde for preciso usar um jargão, ali tem uma lacuna no conhecimento. Aí o segundo passo é voltar no material e preencher exatamente aquele ponto. E por fim, tente explicar de novo, agora de um jeito ainda mais claro, talvez com uma analogia. Além da técnica Feynman, tem essas ações imediatas. Terminou a aula? Releia o que foi anotado. Depois, passe a limpo, mas não é para copiar. É para reescrever, reorganizar com as próprias palavras. E, o mais importante de tudo, faça exercícios, muitos. A aplicação imediata é o cimento que solidifica o que foi entendido. Certo. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A gente viu o porquê da distração, o que fazer antes, durante e depois. Chegou a hora de montar o plano de ação, de construir um método definitivo para aprender com videoaulas. Então, o resumo da ópera é este fluxo de trabalho. Antes, a gente prepara o terreno. Durante, a gente entra no jogo, participa ativamente, usando a velocidade a nosso favor e interagindo com o conteúdo. E depois, a gente constrói o conhecimento, testando, refinando, solidificando. É esse ciclo completo que separa quem só assiste aula de quem realmente aprende com ela. E para a gente fechar, fica essa provocação. Saber de tudo isso é ótimo, mas a transformação de verdade vem com a prática. Então a pergunta é, qual vai ser a primeira matéria, o primeiro assunto que vai ser dominado com esse novo método? Aquele que não vai ser só assistido, mas aprendido de verdade. A escolha é sua.